Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 5, Botafogo 3. Que jogo maluco, que jogo estranho, né? Um jogo de pouco público na Arena, 18 mil pessoas. A gente já esperava, até pelo horário ruim, o momento do time, os ingressos que não estavam lá muito baixos. Mas aqui eu não vou entrar na história dos ingressos de novo, já falei, talvez a gente fale disso em outros momentos. Mas só abrindo um parêntese, tá? Eu estacionei o carro no estacionamento embaixo da arena, no E1, né? Não é aquele na rua lá, o E2, é o embaixo da arena, o estacionamento da arena que fica ali coberto. R$65. Uma fortuna, eu acho que lá fora eu acho que tá uns 50, 55, não me lembro agora. Mas o que eu quero dizer? Aí eu saio do estacionamento naquele brete que a IPTC faz, que me obriga a ir até Canoas. Um joguinho de 18 mil pessoas, por isso inclusive que o vídeo está saindo muito tarde, né? Um dos motivos pelos quais o vídeo está saindo tarde é que eu tive que ir até Canoas, né? Tu sai da arena, aí tu anda 15 quilômetros numa autoestrada e daqui a pouco, o que aparece do teu lado? A arena. É isso, tu anda uns 7 ou 8 quilômetros pelos meus cálculos, faz o retorno, volta e aí finalmente chega ali na freeway e vai embora. Tipo, cara, eu sempre achei isso bizarro, mas assim, num joguinho desse, uma galerinha do E2 ali, que nem é tanta gente, sabe? Enfim, eu acho que tem que pensar muito na questão dos ingressos, mas também a experiência do jogo na arena como um todo, né, de estacionamento, de acessos, de bares, banheiros, toda a experiência também afasta ou atrai público. Fecha parênteses, falemos do jogo, da grande vitória do Grêmio, da importantíssima vitória do Grêmio, não só pela tabela, mas também pela crise evitada, pela confiança retomada, né? Uma derrota ou um tropeço de alguma forma no jogo de hoje teria um peso diferente vindo da sequência que o Grêmio estava vindo, né? Então eu acho que essa vitória contra um time bom, um time que tinha tocado acho que 4-0 no Cruzeiro, né? Enfim, o Botafogo dá uma paulada no forte time do Cruzeiro na primeira rodada, e aí o Grêmio vai lá e dá uma paulada neles de virada na segunda rodada, então isso tem um peso, né? E sem dúvidas breca um pouco aquela desconfiança, aquela pressão que estava se iniciando, aquele clima ruim que pairava de certa forma no ambiente da arena, da torcida e etc. Vamos falar então do jogo, né? Eu estava na arena e vi um Grêmio que começou muito bem, cara. Eu sempre reclamo da falta de intensidade, da falta daquela orientação tática, daquela questão tática, né, que o Inter tá fazendo muito esse ano com o Pesolano, de marcar em cima, de fazer uma abafa, uma blitz, né, para sufocar o adversário. Que eu sempre digo, quando fazem isso contra o Grêmio, a gente se dá mal. Nas poucas vezes que o Grêmio faz, o Grêmio se dá bem. E o Grêmio começou fazendo isso, cara. Começou numa blitz interessante, até o Pavon começou jogando bem. O Grêmio parecia que estava encaixado no jogo, parecia que a coisa ia acontecer. E aí o Grêmio toma um gol num contra-ataque e a defesa do Grêmio se atrapalha um pouco. E parece que foi um balde de água fria, né? Parece que os jogadores do Grêmio sentiram, o ambiente da arena sentiu e aí parecia, sabe aquela frase, jogou como nunca, perdeu como sempre, parecia que se encaminhava para isso, porque parece que o gol é uma quebra de expectativa, é uma paulada na cabeça, o Grêmio estava mostrando uma reação, um empenho, uma concentração diferenciada, a gente cobrava isso também, né? Não só essa marcação em cima, mas um time mais concentrado, querendo mais, né? Parecia que estava, né, se alinhando para isso, mas o Botafogo é um bom time, tem bons jogadores, né, tem altos investimentos e o Botafogo conseguiu abrir o placar, o que poderia ser trágico para o Grêmio no roteiro da partida, né? Porque daí tu sente o golpe, tu né, vai para cima mais
atabalhoado, pode tomar um segundo, pode, né, o ambiente do estádio se voltar contra, né, e o Grêmio vinha de uma sequência que sugeria isso. Só que daí o Grêmio consegue o empate, né? Sempre ele, Cavini, né? O Cavini. Eu sempre brinco, né? O Cavani. O Carlos Vinícius, se fosse cabeludo e hablasse, ele estaria hoje no Atlético de Madrid, mas como o nome dele é Vini da Pose, ele tá no Brasil, tá no Grêmio, e sorte a nossa. Joga demais. E o Grêmio empata, mas ainda no primeiro tempo cede a mais um gol pro Botafogo e vai pro intervalo sob vaias da Arena, 2-1. Extremamente frustrante, não é só frustrante, assim, tinha um gostinho de injustiça, assim, sabe? Tinha um gostinho de tipo, cara, mas o Grêmio não jogou pra perder, sabe? Eu acho que o empatezinho estaria de bom tamanho, e se alguém tivesse que tá ganhando, né? Tá, mas escolhe alguém pra tá ganhando. Era o Grêmio, assim, né? No cenário do que o jogo mostrou, assim, um pouquinho mais, né? O Grêmio conseguiu a façanha de tomar um gol com um jogador a mais em campo, né? O jogador do Botafogo se lesiona, ele sai na maca, não tinha entrado ainda o reserva e o substituto, né? E o Grêmio toma o gol. Então, assim, teve mérito dos jogadores do Botafogo na jogada e tal, mas, cara, a zaga do Grêmio bateu cabeça, o sistema defensivo, vamos falar assim, né? Bateu cabeça no jogo. A gente tomou 3 gols, os 3 gols um pouco assim, putz, sempre tu pode dizer, teve mérito dos caras, teve, mas sempre tu pode também achar um ponto em que faltou alguma coisa da nossa parte, poderia ter sido diferente da nossa parte. Então, assim, a gente tomou 3 gols, né? Isso o próprio Luiz Castro falou na coletiva, né? Que preocupa, que óbvio que é um ponto a ser comentado, mas ganhamos no segundo tempo. E olha só que loucura, né? Eu tava vendo a minutagem, né, dos gols do Grêmio. No Grenal, a gente sofreu um apagão e tomou 3 gols em 9 minutos. Contra o Botafogo, a gente fez 3 gols em 10 minutos. Contra o Botafogo, a gente estava marcando mais em cima em boa parte do jogo, a gente estava mais concentrado e mais ligado, e a gente fez 3 gols em 10 minutos. Foi exatamente tudo isso que eu cobrei do time no Grenal, contra o Fluminense, etc. Mas no Grenal, especificamente, eu cobrei, poxa, o Inter estava querendo mais. O Inter estava marcando mais com pressão, marcando as linhas mais altas, abafando, sufocando o Grêmio, né? O Inter fez 3 gols em 9 minutos. Cara, o Grêmio fez exatamente as mesmas coisas. 3 gols em 10 minutos, marcou em cima e estava ligado no jogo, né? Em alguns momentos parecia mais concentrado até que o próprio Botafogo, que, repito, é um bom time. Então isso é alentador. A gente viu jogadas, não sei se ensaiadas ou jogadas trabalhadas, né, que tem o dedo do técnico. Então foi um jogo que, cara, a gente cansou de ver no tempo do Mano Menezes, do Renato, de vários treinadores, a gente cansou de ver vitórias preocupantes, né? Que a gente ganhava e eu vinha aqui e dizia, cara, ganhou, mas eu não sei como. Foi um banho de bola para eles, né? A gente fala disso, a gente vê isso, e não foi o caso. Foi uma vitória que, obviamente, não mascarou alguns problemas do time, né? Algumas coisas que precisa evoluir ainda, melhorar e tal, mas que deu sim a resposta que a gente queria, pelo menos falando por mim, né? Algumas respostas que eu queria, tanto do time, do anímico, da postura e tal, quanto do Luiz Castro, tá tipo... E aí, né? Tu tem que dar uma resposta também tática, de organização, de algumas mudanças mais certeiras e tal. E eu vi as duas coisas. Se eu tava começando a caminhar a trilhar um caminho de preocupação em relação ao técnico, pra mim já é assim, ó, não é que agora eu tô dizendo, meu Deus, deu certo, é um baita treinador, nós vamos ganhar tudo. Não. Agora, o jogo de hoje, pra mim, é o seguinte, 0-0 bola ao centro. Né? A amostragem ainda é pequena do jogo bem sucedido que o Grêmio apresentou, né?
mas ela é relevante, ela é importante, óbvio que a gente vai querer ver mais, acompanhar os próximos, etc., mas me mostrou coisas legais, né? Bom, se a gente pode fazer um asterisco principal em relação ao trabalho do Luiz Castro, eu faria no sistema defensivo, porque eu acho que isso é uma questão do técnico, tá? Uma questão... Muita gente eu vi criticando o Balbuena, o Wagner Leonardo, os próprios laterais, até o Noriega de volante. Eu vi muitas críticas de gremistas nas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp e tal. Cara, assim, a gente pode achar uma crítica realmente pertinente a um ou a outro, né? Mas eu acho que no nível de bateção de cabeça que foi hoje em alguns dos gols ali, ou talvez em todos ali, cara... Para mim é mais uma questão de mecanismo, de time, né, de coletivo, do que de individualidade, sabe? Não foi assim, o cara furou em bola, o cara foi passar e passou no pé do adversário e o cara fez o gol. Não foram erros técnicos desse tamanho, assim. Eu acho que porque eu acho que, assim, se a gente ficar demonizando os caras, daqui a pouco vai entrar o Kahneman, nós vamos demonizar o Kahneman. Aí daqui a pouco vai entrar o Gustavo Martins e também não vai servir, né? Então eu acho que tem que rolar ajustes ainda coletivos em relação ao sistema defensivo. E sobre o elenco do Grêmio, tá, que a gente também sabe que tem carências, 2 reforços, né, 2 volantes estão sendo aí anunciados, serão anunciados muito em breve, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a gente sabe que falta o 10, né, embora o William acho que seja esse cara no primeiro momento. A gente sabe que, né, tem gente que está pedindo zagueiro, tem gente que acha que tem que ter também mais um não sei o que, e um não sei o que lá, e tudo é válido. Eu acho que sim, o Grêmio tem margem para evoluir nesse elenco. Eu acho que ele não é um elenco farto, é um elenco ok, né? É um time titular, assim, um time bom, um elenco ok, né? Então, óbvio que eu quero ter um elenco, um time muito bom e um elenco bom, né? Eu quero fazer essa migração. Então é óbvio que os reforços sempre são bem-vindos, mas hoje foi legal de ver assim que tipo Monsalve é um guri que eu ainda aposto, né? Eu ainda boto fé nele, assim. Começou bem, depois eu acho que sentiu fisicamente. Aí quando ele sente a lesão, acho que uma questão muscular ali, entra o William, né? O Pavon começou bem, daqui a pouco também já desandou, já deu umas pavoneadas ali, né? O Pavon é um cara que eu sempre admiro pela entrega, assim, não. A minha crítica a ele sempre vai ser técnica, nada mais do que isso, mas aí ele começa bem e tecnicamente ele vai sumindo um pouco do jogo, vai se atrapalhando um pouco, aí entra o Amuzu, né? Não é aquela coisa assim, entra o Galdino, sabe? Entra o Janderson, sabe? Umas coisas assim que, meu Deus, olha quem entrou, sabe? Entrou o Cocito, sabe aquelas coisas assim? Não, cara, né? O jogo de hoje mostrou o Grêmio como algumas coisas como elas têm que ser, né? Por exemplo, o Edenilson, que a galera critica, eu acho um reserva ok, cara. Um cara para elenco ok, como o jogo de hoje. Tava 4-2, bota o Edenilson, ele vai lá, vai segurar uma bola, vai ganhar uma dividida, vai fazer o 5º gol até, eventualmente, né? O Edenilson é um cara competitivo, é um cara que compete, que joga. Assim, eu não boto o Edenilson na mesma prateleira do Cristaldo. Para mim, o Cristaldo afunda o Grêmio, uma âncora, sabe? O Cristaldo... Ele se destacou no Huracan e eu acho que ele nunca tinha que ter saído do Huracan, né? Ele é jogador de Huracan, né? Então, assim, o Edenilson não é esse cara, mas é isso também, porque o problema do Edenilson é quando davam ou tentavam dar a ele um protagonismo que ele não merecia, ainda mais com a idade que ele já tem, né? Agora, entrou o Edenilson, o Dodi, o problema do Dodi não é que o Dodi é horroroso, ele não é horroroso. O problema do Dodi é que ele era titular do Grêmio. Hoje o Dodi entrou aos 43 do segundo tempo, sei lá, pro Arthur, acho que foi o Arthur que saiu, né? Dá uma respirada, ou nem lembro agora exatamente, mas é isso, cara. Daí é bom que seja o Dodi, é um cara que tem noção de futebol, jogou em grandes clubes, é um cara que não é um louco, um doente, né? Em outros tempos talvez entrasse eu nem vou ficar citando nomes aqui, mas uns caras assim que não tinham condições, né? Ele não entrou o Dodi, mas é isso, nesse contexto tem que entrar o Dodi, né? Agora, para mudar o jogo, entrou o William, entrou o Amuzu, uns caras que já entregam mais. O Amuzu acabou com o jogo. O Amuzu acabou com o jogo. Entrou muito bem eu até brinquei no Twitter, né? O Amuzu entrou com Gana. Ele é nascido em Gana, né? Mas é naturalizado belga.
Cara, entrou muito bem. Entrou muito bem. O William achei que entrou bem também. Enfim, cara. Aí tu vê que o elenco tem umas alternativas, né? E se eu fiz o asterisco eu elogiei o Luiz Castro no sentido de que, opa, tô vendo um time aqui. O asterisco ficou na questão do sistema defensivo, né? E se eu faço um asterisco para esse elenco que eu elogiei, né, no dia de hoje, assim, que eu vi que o elenco também ajudou a ganhar esse jogo, de alguma forma, eu vou fazer um asterisco em relação ao elenco, que eu vejo muito pouco se falar sobre isso, porque a gente ainda tem carências de titularidade até mesmo. A gente fala dos laterais, da zaga, dos volantes. Agora os volantes, né, vão chegar mais 2. A gente fala do eterno camisa 10. A gente fala de não sei o que. Cara, e o centroavante? Reserva. Né? Eu sei que tem o Bright White, mas tem papos rolando de que o Grêmio quer dispensar ele. Eu não sei nem quando ele volta. É um salário alto para ser reserva. Para mim, tudo bem. Para mim, tudo bem. Né? Se o Carlos Vinícius cansar e entrar o Bright White, tudo bem. Para mim, tudo bem. Né? Mas se não for esse o plano do Grêmio, qual é o plano do Grêmio? Porque o André Henrique, cara, coitado, assim, eu sempre digo, ele não é um jogador horrível, mas ele não é um jogador para Grêmio. Ele não é um jogador para Grêmio. Né? Ele se destacou lá em Santa Catarina, eu nunca sei o nome do time, se era Marcílio Dias, Ercílio Luz, não me lembro o nome do time dele, mas tudo bem, ele tem bola para sair daquele time e alçar voos maiores, mas acho que ele alçou um voo muito maior. Vai pro Goiás, sabe? Vai não, sei lá, vai pra, não sei pra onde, pro Avaí, sai do Ercílio Luz e vai pro Avaí, sai do Marcílio Dias, sei lá. Mas não é jogador pra Grêmio, cara. Não é jogador pra Grêmio, né? E eu pareço o garoto enxaqueca, né? Que tô vendo o meu centroavante fazer 3 gols e conseguir achar um lado negativo nisso. Mas eu juro que eu pensei, cara, né, em vez de ficar feliz que o Carlos Vinícius é um monstro e tá voando, eu pensei assim, cara, se esse louco se lesiona, se ele se machuca, se acontece alguma coisa, se ele ficar suspenso, acabou, tá ligado? Tipo assim, sim, a tática do Luiz Castro está sendo vista, não sei o que, cara, o Arthur volta no meio do ano pra Europa e o Carlos Vinícius se machuca, meu Deus, né? Então, assim, eu acho que o Grêmio tinha que ter uma contratação, assim, esse Alejandro que o Inter trouxe, por exemplo, era um cara pro Grêmio ter contratado, sabe? Alguém assim, um cara bom, mas que fique na reserva do Carlos Vinícius, de boa, sabe? Mas quando entra, responde de alguma forma. Responde de alguma forma. Não o André Henrique, cara. O André Henrique, ele tinha que ser o Dodi, né? Ele tinha que ser o cara que não vai entrar via de regra. Quando entrar é porque o titular tá suspenso, o reserva jogou, aí vai entrar aos 40 do segundo tempo desse jogo aí que o reserva jogou e ficou cansado. Sei lá, né? Aí tudo bem, daí o André Henrique até me serve. Eu não acho ele tão horroroso, mas ele não resolve, né, cara? Ele não te resolve como o Carlos Vinícius resolveu hoje. Como o Carlos Vinícius resolveu hoje. Aliás, quando ele fez o primeiro ou o segundo gol, alguém num grupo de WhatsApp que eu tô falou assim, vai pra Copa, falou debochando. Cara, eu acho que ele não vai, tá? Porque já tá em cima, porque, enfim, mas eu não acho que cabe deboche. Assim, o Galdino uma vez fez um gol de voleio no Grêmio, assim, um gol bonito, aí alguém brincou, seleção. Aí é claramente uma brincadeira, né? É tão óbvio que ele não vai pra seleção, o Galdino, que tu fala vai pra Copa, é seleção, a brincadeira tá nítida, né? Agora, cara, fala assim, o Carlos Vinícius vai pra Copa, pra mim não é uma brincadeira nítida, sinceramente, é uma brincadeira ruim. Porque não sei se não deveria. Até acho que não vai, tá? Mas eu não sei se não deveria. O cara é um monstro. Hoje até pifada ele deu, mas daí fizeram falta e tal, e não rolou. Cara, o cara é um monstro. Quando a bola vem, ele... É aquela coisa que falam brincando, se tu cruzar uma geladeira, ele guarda. Ele dá um jeito.
ele enquadra o corpo e vira, e faz parede, e gira, e chuta de um lado, chuta se virando, chuta com a bola picando, chuta com a bola rasteira, cabeceia pra cima, pro lado, pra baixo. Não tem ruim, cara. Não tem ruim. E isso tá fazendo a diferença. Se esse louco continuar essa temporada no Grêmio numa fase parecida com a que ele tá desde que chegou, o Grêmio esse ano briga lá em cima na tabela. Briga pelo G alguma coisa. Agora, se ele é vendido, se lesiona grave, não sei o que. Cara, eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei. O Arthur é um pilar desse time, né? Fica cada vez mais claro, mas cara, o Arthur, assim, é um pilar. Quando ele sai, o time afunda. Mas tu consegue ver alternativas para substituir ele, embora substitua de uma forma muito, né, menos efetiva. Agora, o Carlos Vinícius eu nem vejo quem, cara. O André Henrique nem faz as mesmas coisas que ele faz. Não é que faz pior, ele nem faz. Ele nem tem corpo para fazer, ele nem tem... o André Henrique, eu acho que talvez deveria ser mais ponta do que centroavante, sei lá. Não tem, cara. Não tem. Né? Não sei se dá para contar ainda com o Bright White, mas por hora, pelo menos, não tem. O cara acabou com o jogo. Acabou com o jogo. E vamos rezar todos, ateus, cristãos, judeus, muçulmanos, todo mundo rezando ali de mãos dadas pela saúde de Cavini, o Vini da pose. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.